Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 11 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. O massacre das forças especiais chechenas na província de Sumi. Neste vídeo, revelamos os detalhes de uma das operações de inteligência mais letais da guerra, que resultou no extermínio de uma unidade chechena inteira, a unidade Akhmat, na frente de Sumi, ou seja, foram eliminados aquelas unidades dessa unidade maior Akhmat, do regimento Akhmat, que estavam tentando invadir e tirar das suas trincheiras as tropas ucranianas que defendem Sumi. Aliás, os ucranianos não têm barrado todo mundo que tenta entrar por ali, né? Todo mundo, basicamente russos, a maioria, voluntários estrangeiros que trabalham, que lutam pela Rússia, e agora esse grupo de chechenos, era um grupo forte. E nós vamos justamente entender aqui, eu quero que vocês venham comigo para entender como o batalhão Shaman Bat, é com Chamanbat, que é composto por chechenos que lutam pela liberdade da Ucrânia. Ele destruiu esse batalhão, as colunas do ditador da Chechênia, Ramzan Kadyrov, durante um reposicionamento secreto. Mostramos como interceptações telefônicas e traições internas levaram ao maior golpe sofrido pelos chamados soldados do TikTok, desde o início da invasão. Assista até o fim para você ver como a Ucrânia antecipou os planos russos e transformou uma ofensiva em um massacre total. Peço a todos que inscrevam-se, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Na realidade, esses chechenos, né, eles têm atuado já desde o início da guerra com bravatas, inclusive do Kadyrov, contra a Ucrânia, que vão fazer isso e aquilo, e até agora não se justificaram a que vieram. Eles normalmente têm perdido as lutas contra a Ucrânia. Entre os meses de fevereiro e abril próximos passado, uma operação complexa e coordenada mudou o destino da frente de combate na região de Sumi. O Chamanbat, né, que é esse batalhão de elite composto por chechenos, que são originários, nascidos na Chechênia e moravam na Chechênia, agora estão na Ucrânia, né? Essas unidades prepararam uma armadilha mortal para as forças especiais russas, conhecidas como Akhmat. Na realidade, são chechenos, ali a grande maioria que combate são chechenos e o comandante deles é um checheno. Os combatentes, então, do Chamanbat lutam por uma Chechênia independente, enquanto os Kadyrovitas são forças leais a Ramzan Kadyrov, o braço direito de Moscou na região, né, que ele usa para isso os chechenos. Então, o que deveria ser um reposicionamento estratégico das forças russas para lançar um novo ataque transfronteiriço, transformou-se em um massacre sem precedentes dessas tropas russas em que o ditador da Rússia depositava muita confiança na sua vitória. Porque até pela robustez dos chechenos, que normalmente são altos e parecem halterofilistas, eu acho que eles não fazem halterofilismo, mas eles são altos e fortes e todo mundo achava e tinha medo deles, que a especialidade deles luta é faca, mas até agora não aconteceu nada de diferente nos avanços deles. Inclusive eles têm recuado muitas vezes sem ordem, o comandante deles dá ordem para recuar, para preservar o batalhão, ou seja, eles têm baixas, mas normalmente é poucas. Agora aqui aconteceu diferente. A inteligência ucraniana descobriu que a Rússia pretendia aumentar a pressão na fronteira norte para forçar o desdobramento de reservas da Ucrânia. O objetivo do Kremlin era expandir a chamada Zona Cinzenta em Sumi e mobilizando tropas ucranianas que deveriam estar defendendo Donetsk e Zaporizhia. Qualquer infiltração nessa área, por menor que fosse, poderia evoluir para uma incursão maior contra capitais regionais, ou seja, dos
das províncias ucranianas, né, e rotas logísticas letais. Para essa missão, Moscou escalou a unidade Akhmat, que aliás já estava na Ucrânia, né? Ela está lá desde o início do conflito. Frequentemente é uma unidade ridicularizada pelos soldados e devido ao foco excessivo em propaganda mediática. Os próprios russos, eles ridicularizam essa unidade Akhmat. E o ditador da Rússia mandou eles serem usados como propaganda. Entretanto, apesar da má fama, esses grupos, eram 200 homens que estavam ali em Kursk, representavam uma ameaça real e planejavam tomar até 15 vilas ucranianas de uma só vez. Esse era o plano dele. Chegaram lá com esse plano, chegaram na segunda-feira, iam descansar o fim de semana, daí na segunda iriam avançar nas posições determinadas pela Ucrânia. O plano russo foi frustrado. Graças a interceptações de áudio e a traição dos próprios soldados, que revelou as coordenadas exatas desse movimento a teste, né? Movimento a teste não, desses soldados voluntários contra a Ucrânia, ou seja, que lutam lá na região de Sumy. Em gravações comprometedoras, o comandante do Akhmat, Apti Alaudinov, ele é um checheno, ele é coronel, será acho que promovido brevemente a general, é bem novo, mas deverá ser general. Ele foi ouvido admitindo a falta total de proficiência, inclusive de seus artilheiros e operadores de tanques. Mesmo após anos de conflito, a unidade russa permanecia mal preparada para as condições brutais e reais do campo de batalha moderno. Com as informações que eu estou passando aqui para vocês, cada ponto de concentração e vulnerabilidade da tropa inimiga foi detectado pela Ucrânia. Enquanto a unidade Akhmat iniciava sua marcha em direção à fronteira, as forças especiais ucranianas e o Shamanbat já ocupavam suas posições de ataque. O que se seguiu foi uma devastação sistemática, onde os russos foram atingidos repetidamente em todas as fases de sua movimentação logística. Colunas inteiras de veículos, transportando dezenas de combatentes, foram vaporizadas instantaneamente por ataques precisos dos drones ucranianos. A artilharia e infantaria martelou os grupos chechenos pró-Rússia, enquanto eles ainda estavam em movimento, impedindo qualquer tentativa da greve que são considerados ataques contra as posições chechenas. Os depósitos de equipamentos, estoques de combustível e centros de comunicação foram pulverizados em uma sucessão de explosões coordenadas. Ao final da operação, a unidade Akhmat contabilizou perdas devastadoras, com pelo menos 41 mortos e 87 feridos confirmados. São feridos graves que não tinham como sair andando do campo de batalha, então foram abandonados e aí os ucranianos acudiram-os, né? Além das baixas diretas, mais de 100 soldados russos foram declarados desaparecidos nessa operação, após os ataques de alta intensidade contra o presidente ucraniano, que eles tentaram muitas vezes eliminá-lo, mas não conseguiram. O custo material para o Kremlin foi altíssimo, com mais de 160 veículos destruídos ou seriamente danificados em um curto espaço de tempo. Essa derrota representou o golpe mais duro sofrido pelas forças kadyrovitas desde o início da invasão em larga escala em 2022. A operação expôs a fragilidade externa de unidades que dependem de mobilidade e surpresa quando perdem o elemento surpresa. O impacto psicológico sobre os sobreviventes foi avassalador, exacerbando pelos ataques diretos enviados pelos combatentes da frente irkeriana. Os chechenos que lutam pela Ucrânia instaram seus compatriotas
a abandonarem as fileiras russas e a se renderem para não morrerem por uma causa que eles chamaram de inútil. Eles destacaram a futilidade de lutar por um império que os utiliza apenas como bucha de canhão em operações de propaganda fracassadas, é o que eles disseram para aqueles que estão combatendo ao lado da Rússia. O massacre em Sumi provou que a inteligência ucraniana e a coragem dos combatentes voluntários são superiores a qualquer encenação militar russa. As fronteiras do norte permanecem protegidas e o plano de Moscou, além de diluir as defesas de Kiev, ele resultou em uma pilha de escombros. Para concluirmos, a derrota das forças Akhmat em Sumi é um testemunho da competência da inteligência militar ucraniana e da eficácia das forças especiais ucranianas no terreno. Ao transformar o movimento dos russos em um campo de extermínio, a Ucrânia não apenas salvou suas vilas e assentamentos, mas desmoralizou uma das unidades mais famosas da Rússia. A luta pela liberdade continua. E cada emboscada bem-sucedida aproxima a região de uma paz garantida pela força e pela inteligência tática superior da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.